Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Antônio Pantiarelli e esse é o canal Literatura Sem Fronteiras. O canal Literatura Sem Fronteiras dedica-se exclusivamente a falar sobre literatura e literatura de qualidade. Toda semana nós estamos aqui trocando ideia, batendo uma bola sobre um grande autor, um grande romance, o conjunto da obra de um grande escritor. E se você perdeu a aula passada, nós iniciamos na aula passada uma nova temporada falando de grandes autores europeus. A aula passada foi dedicada ao irlandês James Joyce. Lembra de James Joyce? Conhece James Joyce? James Joyce é, sem dúvida, um dos mais importantes autores de todos os tempos na língua inglesa. E nós falamos especificamente de um romance dele, que é o mais importante, que é Ulisses. Né? Ulisses está completando 100 anos, foi editado em 1920, publicado em 1921, completou 100 anos agora, e é um livro muito falado, muito debatido, mas pouco lido. Poucas são as pessoas que conseguiram ir de cabo a rabo e ler, entender do que se trata esse que é um dos mais importantes romances do século XX. A aula passada, então, tenta destrinchar, eu tentei tornar mais palatável, traçar um roteirinho para que você possa ler, possa entender Ulisses. Essa aula está disponível aqui na plataforma. Basta você entrar na plataforma e na área de busca digitar o meu nome, que é Antônio Pantiarelli, com 2 L's e no final, ou o nome do canal Literatura Sem Fronteira, tá? Está tudinho lá. No mês anterior, nós falamos de autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Eu falei de 4 grandes, eu falei de Pablo Neruda e de Otávio Paz, 2 poetas. Falei do colombiano Gabriel Garcia Marques e falei do peruano Mário Vargas Llosa, está lá também. Se quiser voltar um pouco mais, nós falamos também de 4 grandes autores norte-americanos, 4 feras. Eu falei de William Faulkner, eu falei de Truman Capote, eu falei de Ernest Hemingway e falei de J.D. Salinger, de O Apanhador no Campo de Centeiros. Tá tudo lá. Se você quiser maratonar no próximo final de semana, está na moda essa história de maratonar séries e filmes de televisão, você pode maratonar literatura de qualidade também. Se você está chegando agora e quiser prestigiar nosso canal, é um canalzinho independente, não monetizado, basta você ir aí embaixo e clicar em inscreva-se, depois tem uma campainha do lado, um sininho, se você acionar, toda vez que nós postarmos uma videoaula, você será lembrado. E todas as nossas videoaulas são postadas sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, e eu conto então com a sua audiência, com a sua simpatia e com o seu interesse em falar de literatura. Bom, e hoje? Então, hoje, dando sequência a grandes autores europeus, eu escolhi um que para mim é muito importante, muito querido, é um dos meus autores preferidos. Nós vamos falar do alemão Thomas Mann. Já leu Thomas Mann? Já ouviu falar de Thomas Mann? Thomas Mann é um dos mais importantes escritores da língua alemã, Prêmio Nobel de Literatura de 1929, e escreveu muita coisa, tem muita obra, muita literatura de qualidade, e eu escolhi 2 obras que para mim são significativas, não são as mais populares, mas sem sombra de dúvidas, dá uma ideia para você da qualidade desse autor. Eu escolhi falar de uma novela pequena que ele publicou em 1911, chamado Morte em Veneza. Esse livro não chega a ser um romance, é uma novela. E depois eu vou falar assim de um grande romance, essa edição que eu tenho aqui tem 700 e poucas páginas, que se chama Doutor Fausto. Doutor Fausto foi o último livro que Thomas Mann publicou. Ele escreveu esse livro quando ele estava exilado nos Estados Unidos. Ele se exilou nos Estados Unidos fugindo do nazismo. Ele foi severo e contumaz crítico do nacionalsocialismo, né, do nazismo de Hitler na Alemanha, e por isso ele perdeu a cidadania alemã. Ele se exilou voluntariamente na Suíça, depois do regime alemão caçar a nacionalidade de Thomas Mann, assim como fizeram com Hannah Arendt, alemã de origem judaica, que também migrou para os Estados Unidos e ficou apátrida durante o tempo. Depois, Thomas Mann foi convidado para lecionar na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele se muda com a família dele para lá, onde ele escreve esse que foi seu último romance, para mim, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes, que é Doutor Fausto, e nós vamos falar mais a miúde sobre isso também. Então, está com tempo, tranquilo? Vamos trocar aqui uma ideia, bater uma bola sobre esse grande autor
alemão chamado Thomas Mann. Thomas Mann, então, ele nasceu na Alemanha, na cidade de Lübeck, no dia 6 de junho de 1875. E ele faleceu em Zurique, na Suíça, em 1955, aos 80 anos de idade, no dia 12 de agosto de 55, aos 80 anos de idade. E ele recebeu o Nobel de Literatura em 1929. E aqui uma particularidade, a Academia Sueca costuma premiar os autores já na maturidade, pelo seu conjunto da obra. Aqui eles vão premiar um jovem ainda, ele tinha 40 e poucos anos, quando ele recebeu, então, o Nobel, e ele recebeu, sobretudo, por um grande romance dele, que são os Brødrene, né? E é um livro com traços muito autobiográficos, onde ele fala de uma família, dono de tecelagens, dono de fábricas, na cidade de Lübeck, a família do pai do Thomas Mann era comerciante, inclusive há um treveiro ali, a família o critica, porque diz que ele estava colocando coisas íntimas da família na sua literatura. E então o irmão mais velho de Thomas Mann, o Heinrich, já é, quando Thomas Mann se lança na aventura da escrita, o Heinrich já era um autor reconhecido, né? Ele era o irmão mais velho, e a mãe do Thomas Mann, né, a Júlia da Silva, ela tinha uma particularidade que ela era brasileira. Ela nasceu na cidade de Paraty. O pai dela era um aventureiro alemão que veio para cá, né, foi morar ali na região de Angra dos Reis, Paraty. Conhece uma paulista filha de portugueses com índios, se casa com essa brasileira e nasce a Júlia. Mas depois a mãe da Júlia morre num parto e o pai a leva então de volta para a Alemanha com 7 anos de idade, ela e o irmão, e eles vão ser criados pelo avô. E aí então a história, a mãe dele é brasileira, empiricamente sim, ela nasceu, mas ela foi criança para a Alemanha, ela fez toda a sua formação, ela era escritora também, e ela era brasileira, mas não no bom sentido, lá, porque a família do Thomas Mann, que considerava o senhor Germano é o nome carinhoso que ele recebe aqui dos nativos, né, de Paraty, Angra dos Reis, eles consideravam o seu Germano uma pessoa meio exótica, né, que se casou com uma mulher de um país exótico, e a família, antes dele chegar, eles ficam preocupados, porque fala que, olha, ele vai vir aí, vai trazer, o Enche vai voltar para casa e vai trazer os seus negrinhos. Então, ela é conhecida, a mãe do Thomas, é conhecida como brasileira, mas nesse sentido pejorativo de vir de um país exótico, de ser negra. Ela nem era negra, nem nada disso, mas ficou esta pecha aí, né? A filha exótica do Henry que imigrou para um país mais exótico. Então é nesse sentido, tanto quanto pejorativo, que os alemães tratavam a mãe de Thomas Mann, que depois esqueceu a língua materna, esqueceu o português, foi alfabetizada em alemão, tornou-se escritora, uma mulher ligada a artes, né? Os filhos também eram ligados à literatura, então eles deixam de lado esta herança paterna das fábricas, né? Do comércio. O pai do Thomas Mann era um político, comerciante, e enveredam mais pelo lado da mãe. Bom, este é um detalhe. E se você quiser se interessou por essa história, há um livro que é um romance, né, de um autor chamado João Silvério Trevisan. Ele escreveu um livro chamado Ana em Veneza. Ana, no caso, era a babá, a ama da Júlia. Quando o pai vai embora, ele leva então a Ana, seu irmão, Júlia, seu irmão, e leva esta babá, que obviamente era uma mulher negra, para a Alemanha, né, para acompanhá-lo com as crianças. Eles ficam lá uma temporada muito curta, acho que um mês mais ou menos. Depois ele volta para o Brasil, traz a Ana de volta e deixa a Júlia lá. Então, o João Silvério, para escrever esse livro, ele parte desse fato histórico, que é a ida de Júlia e de sua babá negra a Ana, por isso que se chama Ana em Veneza, e depois ele envereda pela ficção. No livro dele, a Ana continua lá na Alemanha e depois vai trabalhar num circo, mas é um livro muito interessante, muito bem escrito, e eu recomendo se você tiver interesse então, nessa particularidade da vida
da mãe do Thomas Mann, que se chama Ana em Veneza, de João Silvério Trevisan. Mas então, voltando aqui para nós. O Thomas Mann, ele se casou com a Kátia, ele teve 6 filhos, todos os filhos deles eram artistas, tinha o Klaus, que era escritor, a Érica, que era atriz, Golo, que era um historiador, Mônica, uma ensaísta, o Michael Thomas, que era violinista, e a Elizabeth, que era cientista. São todos artistas, uma família numerosa que nos Estados Unidos recebeu a alcunha de a família incrível de Thomas Mann. Então, Thomas Mann, como eu disse, ele era filho do comerciante político Johann Heinrich Mann e da brasileira, com ressalva aí, Júlia da Silva Bruns, que depois torna-se Júlia Mann. Começou a escrever aos 17 anos, quando publicava artigos para uma revista chamada Der Frühlingssturm, a pronúncia em alemão é péssima, mas significa a tempestade de primavera. Né? E nesse período, o adolescente Thomas Mann, ele se apaixona pelo seu coleguinha de classe, o Ulrich Timpo, que era filho de um dos seus professores. E essa história, então, do homossexualismo do Thomas Mann, que é muito comentado aí na literatura, não era segredo, ele não fazia segredo que ele teve na adolescência paixões, e segundo ele, paixões platônicas por outros homens. A própria Kátia, a esposa, sabia disso, e o filho dele, então, o Klaus, também era homossexual. Só que o Klaus já era assim, mais assumido, ele assumiu publicamente que ele era homossexual, depois ele se envolve com drogas e tal. O Thomas rompe com ele, não por ele ser homossexual, mas por ele tornar isso público, né? O Thomas Mann e a família eram pessoas, como eu disse, bastante discretas, e ele não gosta disso. E o Klaus, ele acaba cometendo suicídio em Cannes, e o Thomas Mann não vai ao funeral, a família, ninguém aparece lá no funeral do rapaz. Eles eram germânicos nesse aspecto. Bom, Mann, então, ele mais tarde, esse menino, dessa paixão juvenil, vira personagem naquele que é o seu livro mais famoso, que é A Montanha Mágica. O Pribsla Hippen é baseado, então, nesse colega, que era filho do professor por qual ele se apaixona, e ele vai escrever o primeiro romance dele, em 1930 e 1901, que é Os Buddenbrooks, que é um livro com tintas autobiográficas, como eu disse, baseado na família do pai, a família de comerciantes de Lubeck. Em 1911, então, ele escreve esta novela aqui que eu citei para você, que é Morte em Veneza, escreveu em 1911, né, quando ele estava na Itália. Ele foi visitar o irmão mais velho que estava morando lá, e ele publica em 1912. E com a chegada do Hitler ao poder em 1933, Thomas Mann resolve se exilar voluntariamente na Suíça. Ele acaba perdendo a nacionalidade alemã em 1936, e em 1938, então, ele se muda para os Estados Unidos. Ele foi convidado para lecionar em Princeton, e ele fica lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se torna uma pessoa crítica ao nazifascismo, ao eixo. Ele defende os aliados na Segunda Guerra. Ele tinha, inclusive, um programa radiofônico na BBC, onde ele fazia discursos exaltados contra o nazismo. E em 1944, então, ele obtém a cidadania americana. E olha só que ironia, em 1952 ele resolve sair dos Estados Unidos, porque havia nos Estados Unidos nessa época aquela história da caça às bruxas, né? O macartismo do senador MacArthur, que via comunista embaixo da cama, dentro da geladeira. Parece familiar isso nos dias de hoje. Pois é. Então, ele, com medo de ser acusado de ser comunista, né? Olha só que ironia, ele que foi um severo crítico do nazismo, foi perseguido pelos nazistas. Ele tem medo de ser perseguido pelos macartistas, ele deixa voluntariamente os Estados Unidos, retorna para a Europa, vai viver numa cidadezinha chamada Kirchberg, próximo a Zurique, até a sua morte, que foi em 1955. Thomas Mann era um homem muito vaidoso, muito consciente. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele já é um prêmio Nobel de literatura, ele faz questão de falar sobre isso, e quando ele chega na América, ele diz assim, abre aspas, onde eu esteja, está a Alemanha. Bom, cronologicamente, as obras mais importantes do Thomas Mann foram
Como eu disse, em 1901 ele escreve Os Buddenbrooks, com tintas autobiográficas sobre a família do pai. Em 1911 ele escreve a novela Morte em Veneza. Em 1915 ele escreve um ensaio sobre Frederico o Grande da Prússia, com a justificativa para a entrada da Alemanha na Primeira Guerra. E aqui é uma passagem, né, uma mancha no currículo dele, porque ele apoia, no primeiro momento, a Alemanha na Primeira Guerra contra a Europa. Isso vai ser motivo, inclusive, da briga dele com o irmão Heinrich, que estava na França nesse momento e rompe com o Thomas Mann, porque ele ficou a favor da Europa. Thomas Mann tinha essa veia bastante nacionalista e ele defende o Império Germânico aí, a Alemanha na Primeira Guerra, então por isso que ele escreve esse ensaio. Depois ele escreve, em 1918, um ensaio chamado Considerações de um Apolítico, que não tinha nada de apolítico, porque é ele defendendo a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1901, ele escreve um ensaio sobre Goethe, chamado Goethe e Tolstói. Depois ele vai retomar Goethe aqui em Dr. Fausto, nós vamos falar um pouco sobre isso. Em 1924, ele escreve aquele que foi seu mais famoso romance, que é A Montanha Mágica, e dizem as más línguas que A Montanha Mágica é um livro de 700 páginas onde não acontece absolutamente nada. E A Montanha Mágica é a história que se passa num sanatório suíço. Naquela época era comum as pessoas que tinham posses, evidentemente, que eram diagnosticadas com tuberculose, eram mandadas para os Alpes suíços, porque dizia-se que os ares das montanhas da Suíça faziam bem para curar a tuberculose. Então, ele vai contar a história de alguns personagens, algumas pessoas que estão neste sanatório, e Montanha Mágica se refere à visão que eles têm da janela, da sacada dos quartos, que são as montanhas dos Alpes, os Alpes suíços, por isso que se chama A Montanha Mágica. E é uma visão rasa, achar que não acontece nada no romance, que ele é chato, porque é um livro onde o Thomas Mann se esmera na sua fina tessitura, na sua escrita, na sua narrativa extremamente bem elaborada. Isso, ele foi um mestre em narrativas, em escritas, livros bem escritos, né? bem tecidos. É uma narrativa extremamente interessante, que às vezes pode parecer cansativa, mas se você não leu, eu recomendo que você ponha aí na sua listinha de livros importantes para você ler antes de morrer. A Montanha Mágica, de 1924. Depois, em 1933, ele escreve José e seus irmãos. Em 1950, então, aos 75 anos, ele publica esse que foi seu último romance, Dr. Faustus, e ele falece, então, em 1955, aos 80 anos. Bom, essa é a história de vida do Thomas Mann, tranquilo, tudo bem até aqui. E em 1911, então, ele escreve, e é publicado no ano seguinte, Morte em Veneza, que não chega a ser um romance, trata-se de uma novela. Esse livro ele vai contar a história do escritor Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach, como ele passou a ser chamado a partir dos seus 50 anos. É um professor de meia idade, solteirão, que vive em Munique, e num verão europeu ele resolve, então, ir para Veneza. Né? Muito comum as famílias bem postas na Europa irem passar uma temporada de verão, né? Que começava em julho e vai até setembro, em Veneza. Né? Das saídas de Veneza ali para o mar, onde tinha uma praia, e eles vão ficar, as pessoas de bem ficavam no Hotel Lido, né? E é para lá então que vai Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach. Esse Gustav Aschenbach foi inspirado no músico clássico Gustav Mahler, de quem Thomas Mann era um apreciador, e que faleceu exatamente em 1911. Só que, sei lá, para não me lindar, para dizer que era só uma biografia do músico clássico, né, do compositor clássico, ele transforma Gustav Aschenbach em um escritor. Então, esse escritor ele resolve ir lá, ficar uma temporada no Hotel Lido em Veneza para passar as férias de verão. E lá, então, ele conhece, né, entre os hóspedes do hotel, há uma família de poloneses, mães, duas irmãs, a predecessora, né, a governanta, que acompanhava as famílias de bem nessas férias de verão, e um menino de 14 anos chamado Tadeusz, que era tratado pelo diminutivo de Tadzio. Tadzio é um efebo, um menino loiro, de cabelos cacheados,
que tem uma beleza apolínea, né? Os traços perfeitos, uma estrutura perfeita e linda. Então, essa novela vai falar do amor platônico de Gustav von Eschenbach pelo menino Tadzio. Né? E, na verdade, esse livro ele não é sobre uma paixão homossexual, mas ele vai falar sobre um tratado sobre a beleza, né? O fazer artístico. Thomas Mann ele vai retratar aí os conceitos de Apolo e Dionísio, né? A tensão entre a razão, que é Apolo, né? E o onírico, que é Dionísio. Então, Askenbar é o apolíneo, né? O adepto da beleza comedida, da beleza harmoniosa, que ele vê nisso, então, no menino de 14 anos, Tadzio, e Veneza seria o dionisíaco, né? Ela é bela, mas ela cheira mal, os canais de Veneza cheiravam mal, a cidade está afundando e está enfrentando nesse verão uma epidemia de cólera. Mas as autoridades locais, com medo de espantar os turistas, porque Veneza sempre viveu do turismo, tem medo, resolve não divulgar isso, resolve abafar, com medo de uma debandada dos turistas, e apenas na boca miúda ali, né, é que as pessoas ficam sabendo que há uma epidemia de cólera na cidade. Então, Veneza seria essa beleza dionísica, que é bela, mas é feroz, cheira mal, está afundando, está passando por uma epidemia de cólera. E Askenbach despreza a velhice. Ele sente-se atraído pela beleza de Tadzio, um menino de 14 anos, para ele, abre aspas, contemplar o belo é como elevar o espírito ao estado mais puro do ser. Esse é o ideal platônico. Né? Então, a paixão de Gustav por Tadzio é uma paixão platônica. Né? Se esse livro fosse escrito nos dias de hoje, poderiam acusar Gustavo de ser um pedófilo, né? Afinal, um senhor de meia idade e ficar apaixonado, e até seguir um menino lá pelos canais, pelas ruas de Veneza, seria um ato de pedofilia, mas não é disso que se trata, evidentemente, é um livro sobre o ideal da beleza e a beleza apolínea versus a beleza dionísica. É isso que se trata, então, Morte em Veneza. E no livro, no título já há um spoiler, não vou dar spoiler nenhum, né? No final das férias, a governanta, um belo dia, avisa a família que eles vão embora, eles estão no restaurante, e o Gustavo ouve isso, porque eles se cruzavam no restaurante, nas refeições, no café da manhã, o jantar. Ela avisa, olha, prepare-se, porque após o almoço nós estamos voltando para a Polônia. E aí, então, bate uma melancolia no Gustavo, que acaba morrendo não de cólera, mas de coração, ali, placidamente, sentado numa cadeira de praia. Então, essa é a história de Morte em Veneza, que foi inspirado, então, essa personagem foi inspirada no compositor clássico Gustav Mahler, que faleceu aos 50 anos, em 1911, na Alemanha, e é um dos livros meus preferidos, é excelente, você lê de uma enfiada só. Se você não leu ainda, eu recomendo vivamente que você o faça. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Tranquilo? Continuando. Então, nós vamos falar agora então deste que, na minha opinião, é o romance mais interessante, mais importante, que eu gosto muito, que é Dr. Fausto. E o que se trata Dr. Fausto? Dr. Fausto foi escrito em 1950, como eu já disse, aos 75 anos de Thomas Mann, e é o último romance dele que ele escreveu, então, enquanto ele estava exilado nos Estados Unidos. Dr. Fausto aqui remete a Fausto, e quando nós estamos falando de Fausto, nós estamos falando do mito de Fausto. O mito de Fausto, que existe, né? Remonta ao século X na Europa, mas foi trazido para a literatura pelas mãos de outro alemão, que é Goethe, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. E Thomas Mann vai resgatar essa história do mito e vai escrever uma fábula, né? Vai escrever um romance chamado Dr. Fausto, cujo enredo é o seguinte. Em 1943, o professor erudito Serenus Zeitblom decidiu contar a história de vida do compositor dodecafônico Adrian Leverkuhn, de quem Serenus era amigo pessoal e tornou-se biógrafo. Então, depois da morte do amigo, 2 anos depois da morte dele, de Adrian Leverkuhn, Serenus resolve contar a história.
né, a história desse compositor alemão. Liverpool viveu no início do século XX, e frequentava os círculos burgueses da Alemanha, né, que se dilacerava durante a primeira Grande Guerra. Esse círculo, né, era um círculo de músicos, professores, pequenos produtores agrícolas, figuras do clero, e o jovem Adrian, ele devia ter seguido uma carreira religiosa, né, ele foi preparado para ir para o seminário e tornar-se padre. Ele abandona os estudos de teologia, ele deixa os estudos de lado, porque ele quer ser compositor, né, ele quer se dedicar à música clássica. Mas ele fica angustiado porque ele não consegue produzir nada, assim, né? Uma sinfonia, uma coisa que seja que fosse significativa e marcante na vida dele, e por ser incapaz, né, de criar composições originais, ele decide fazer um pacto com o diabo. Em troca da sua alma e da nação eterna, ele pede mais tempo de vida, né? O diabo lhe dá mais 24 anos de vida, para ele poder compor a sua grande obra musical. Essa história, então, é narrada na forma de biografia pelo professor Serenus Zeitblom. Então, esse é o enredo do livro, que nos remete, como eu disse, então, ao mito de Fausto, ou o homem fáustico, né? Esse mito, ele nasceu não é no século X, mas foi no século XVI, que foi publicado em Frankfurt, em 1587, com o título de Volksbuch von Dr. Faust. Em 1590 ele foi traduzido para o inglês, em 1598 para o francês, mas documentos mais antigos falam sobre o mito de Fausto já no século X, que era a lenda sobre o homem que faz um pacto com o demônio. Então, abre aspas. Nasceu na tradição oral, passou para a área erudita e voltou novamente para a tradição popular e oral. Fecha aspas, quem disse isso foi o historiador Leonardo Arroio, de quem eu fui pesquisar para saber a história do homem Fausto, né? Mas quem melhor escreveu sobre Fausto foi o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, que nasceu na Alemanha em 1749, século XVIII, e morreu no século XIX, em 1832. Goethe escreveu duas versões em versos, como se escrevia na época, para Fausto. A primeira foi em 1801 e a segunda em 1832, bem antes do nascimento de Thomas Mann. Para ser representada essa segunda versão, uma versão teatral, né? Era para ser representada no teatro. Goethe fez parte da escola alemã de literatura, conhecido como Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, né? Que era um movimento de renovação, um movimento moderno de renovação da escrita alemã. E é nessa fonte, então, que Thomas Mann vai beber e vai escrever sobre o seu Dr. Fausto, que é Adrian Leverkuhn, que é um músico clássico. Tá? Então, esse interesse particular que Thomas Mann tinha pela música clássica, no caso, a música dodecafônica. Ele retoma a história como pano de fundo para a história da Alemanha entre as duas guerras, né? Ou seja, as duas tentativas germânicas de criar uma Europa alemã, né? O grande pacto da República de Weimar com as forças do mal. É disso que se trata o livro. Então, o jovem Adrian, ele é incapaz de compor essa grande obra, ele faz esse pacto. Então, Serenus vai narrar a vida desse rapaz. Esse rapaz, ele vivia ali, né, nos círculos intelectuais, o dolce far niente, e na parte final do livro, o biógrafo Serenus Zeitblom ele mostra um documento que o Adriano deixou, né, onde o Adriano vai narrar o seu encontro pessoal com o demônio. Então, nessa terceira parte do livro, o narrador deixa de ser o biógrafo e passa a ser a personagem, o protagonista, o Adrian Leverkuhn, que deixou um documento a qual o Serenus teve acesso, onde ele vai descrever esse encontro que ele teve ali
tete a tete com o diabo. Esse encontro acontece na Itália, ele está lá na Itália, no momento de solidão, né? Onde ele está lá aconchegado, no inverno, está aconchegadozinho lá, lendo ensaios de Kierkegaard sobre Dom Giovanni de Mozart, né? Tudo aqui nos remete a música clássica, e a presença do diabo, então, ela é anunciada por uma forte rajada de vento. Uma rajada de frio faz com que o Adrian tenha uns tremores lá, tenha uns espasmos, né? Mesmo estando agasalhado, num recintinho fechado, e nos remete, então, a um elemento que é comum nessas histórias, um elemento telúrico, que é o vento, né? O vento que traz, então, o diabo em pessoa. Então, o diabo aparece ali trajado adequadamente para o fio europeu, né? Vestido como mandava o figurino, e eles vão ter uma conversa. Então, há um detalhe aí nessa conversa que o Adrian se dirige a ele em alemão e, espantado com a resposta do diabo, ele fala assim, nossa, eu nem sabia que o diabo falava alemão. E o diabo responde, eu só sei falar alemão, é a única língua que eu falo. Então, a história de Dr. Fausto, ele vai nesta toada, né, desse pacto que ele fez, e há uma explicação lógica para essa história do pacto do Adrian, porque o Adrian, na única vez que ele teve num bordel, ele contraiu sífilis, né? E o sífilis seria uma das explicações, né? O sífilis não tratado, não havia antibiótico na época em questão, e acaba afetando o cérebro do Adrian Liverpool, inclusive ele tem espasmos, ele desmaia às vezes, tal. Então, a explicação lógica que se dá para esse pacto que o Adrian faz com o demônio é exatamente essa doença que é a sífilis, né, que foi provocada lá por um relacionamento sexual dele com uma prostituta num bordel. Bom, isso tudo, então, para dizer que o livro, então, ele vai tratar, ele vai discutir nessas 700 e poucas páginas a retomada do mito de Fausto, que foi abordado, então, pelo compatriota do Thomas Mann, que é o Wolfgang Goethe. E isso te remete a algum outro livro sobre o pacto do demônio, que é feito por um protagonista na história, aqui na literatura brasileira. Se você pensou em Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, bingo, você acertou. E onde é que acontece, então? Na história de Riobaldo e de Adorim. Óbvio que eu parto do pressuposto que você já leu o Grande Sertão Veredas. Se você não fez, então, coloca aí na sua listinha um dos romances, na minha opinião, o romance mais importante que foi publicado no Brasil no século XX, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, sobre o qual há uma aula específica, eu tenho uma videoaula específica sobre isso, chamada O Mito de Fausto, na obra de João Guimarães Rosa e na obra de Thomas Mann. Está aqui na plataforma youtube.com. Quando acabar a aula aqui, você vai lá e recupera se você tiver interesse. Basta digitar o meu nome na área de busca e eu falo sobre isso. Mas há na história de Riobaldo de Adorim, Riobaldo é um jagunço, de Adorim era uma mulher, Deodorina, que se traveste em Diadorim e um jagunço para vingar a morte do seu pai, que foi assassinado por um chefe de um bando, né? E Riobaldo, então, é um jagunço que no meio da história ele começa a fraquejar, ele começa a ter medo, ele tem que atravessar um deserto chamado Liso do Sussuarão, e ele tem medo de fazer isto, e ele resolve fazer um pacto, numa determinada altura do livro, um pacto com o demônio também. Só que ao invés de ser no universo culto, da música clássica, erudito, da alta burguesia alemã, se passa no sertão mineiro e baiano, com um homem que era um jagunço. Mas ele também faz o pacto, só que aqui o pacto fica nas entrelinhas, o demônio não aparece em carne e osso para conversar com Riobaldo, mas ele está, né, no meio do redemoinho, como
como diria João Guimarães Rosa, e também há essa história do pacto. Ou seja, Guimarães Rosa, assim como Thomas Mann, vão resgatar a história do mito de Fausto, a história do homem fáustico que faz o pacto com o demônio, e nessas duas grandes obras, Grande Sertão Vereda, de João Guimarães Rosa, e Dr. Fausto, de Thomas Mann. Então eu recomendo vivamente que, se você não leu, se você não conhecia essa obra de Thomas Mann, que você coloque aí na sua listinha. Essa edição que eu tenho aqui é da Nova Fronteira, não sei se está em catálogo ainda, mas com certeza deve estar. Essa edição tem 700 e poucas páginas. Como eu digo sempre aqui, como o livro está muito caro no Brasil, você pode adquirir através de sebos, né? Se você mora em São Paulo, tem um sebo muito legal ali na Praça João Mendes. Se você está fora, você pode procurar na internet o sebo Estante Virtual, que é um site que agrega aí vários sebos, e você recebe o livro aí pelo reembolso postal. Eu devia ser remunerado, porque eu vivo fazendo publicidade nesses canais de venda, mas eu faço sem receber nada não, porque eu acredito. Eu ultimamente adquiro livros assim. Ok? Tranquilo? Bom, então aproveitando aqui uma propagandazinha do nosso canal Literatura Sem Fronteira. Como você sabe, o canal é um canal independente, não monetizado, e para tornar esse canal viável aqui no ano da graça de 2022, eu abri uma vaquinha, né, um crowdfunding, como se diz agora, numa plataforma chamada apoia-se.com/Antônio Pantiarelli. O caminho está aqui abaixo, se você quiser e puder ir até lá. São contribuições modestas, módicas, entre 5 e 20 reais, mas se você tiver disponibilidade e quiser contribuir com mais de 20, a gente não fica ofendido. E em retribuição, a quem pôde doar 20 reais para cima, o canal Literatura Sem Fronteira oferece uma aula grátis, uma videoaula, são videoaulas de 45 minutos, basta que você entre lá no Apoia-se, faça a contribuição e nos informe, mande um e-mail para a gente, professorpantiarelli@gmail.com, ou os outros caminhos aí nas plataformas sociais, mandando um contato seu, nós retornamos esse contato e agendamos uma aula. Pode ser pela plataforma Zoom, pode ser pela Meet, pelo Skype, a plataforma que você tiver acesso, e o tema fica a escolha do freguês. Pode ser aula de literatura, pode ser aula sobre português, gramática, sintaxe, morfologia, essa coisa chata aí que a gente aprende na escola, ou se você estiver se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para o exame da Ordem dos Advogados, onde as bancas exigem redação de boa qualidade, pode ser uma aula de redação também, o tema fica à sua escolha, e desde já eu peço desculpa por estar passando o chapéu aqui, mas foi o caminho que eu encontrei então para dar sequência a esse trabalho no ano da graça de 2022. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, esse é o momento, então, se você chegou até aqui, em que eu faço um link entre cinema e literatura, literatura e cinema. E é óbvio que as obras do Thomas Mann renderam roteiros para filmes, há muitos filmes baseados na obra dele, mas o mais importante, sem dúvida, que eu recomendo desde já, é Morte em Veneza, do Luchino Visconti, né? Um dos mais importantes diretores do neorrealismo italiano. Ele fez Morte em Veneza em 1971, com Dick Boger no papel do professor Gustavo e com Silvana Magnano no papel da mãe do Tazo. Esse filme é muito raro um filme chegar ao padrão de qualidade do livro ou ser superior a ele. O único caso em que eu conheço que o filme é melhor que o livro é Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que é infinitamente superior ao livro do Paulo Lins, mas é um caso raro. No caso aqui, a obra do Luchino Visconti é a mais importante, ninguém conseguiu filmar Thomas Mann depois com essa qualidade. Eu digo que ela não é melhor que o livro, mas ela se equipara. Então eu recomendo vivamente. Morte em Veneza está em diversas plataformas de streaming, é fácil você acessá-lo, é de 1971. Depois tem uma versão cinematográfica para Montanha Mágica, de 1982, do alemão Hans Geinsdorfer, acho que essa é a pronúncia. Depois tem uma versão cinematográfica de Os Buddenbrooks, de 2008, do Heinrich Breuer. Há duas versões, há uma versão de 1959 também, e essa de 2008. Depois há uma versão de Dr. Faustus, de 1983, se eu não me engano, do francês. Então,
Tem várias versões aí de cinematográficas que você encontra nas plataformas de streaming, às vezes até aqui mesmo no canal YouTube, mas se eu tiver que recomendar uma, eu recomendo Morte em Veneza, do Tino Visconti, os outros não vale nem a pena assistir. Ok? Fica só o registro aqui, lembrando sempre que cinema não substitui os livros, apenas os complementa. E se você chegou até aqui, então, é aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho, diz o que você está achando dessas aulas, o que você achou dessa aula particularmente, se você já conhecia Thomas Mann, se você concorda comigo, se você leu outras obras dele. Deixa lá um comentário, uma crítica, uma sugestão, até um elogio, se você quiser. Isso também é importante porque me dá um feedback, né, para eu saber se eu estou trilhando o caminho certo, ou se eu estou perdendo tempo aqui com essas aulas de literatura. E se você é como eu, é um daqueles que ainda escreve e-mail, vai passar aqui agora embaixo o meu e-mail, que é professorpanciarelli@gmail.com. Vai lá, manda um e-mail para mim. Diga o que você está achando, se você está gostando, desce o pau, elogia, faz comentário. Se você quiser sugerir algum autor, algum romance, alguma obra literária que eu não falei aqui, que não está na programação para nós falarmos, fique à vontade, a gente aceita e respeita, e na medida do possível a gente atende às solicitações dos espectadores. O único sinal que o canal Literatura faz é autoajuda. Por razões óbvias, nós não perdemos tempo com bobagem aqui nesse canal, mas o resto nós estamos abertos a sugestões. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o momento é agora, tem o botãozinho de inscreva-se embaixo, carrega lá, aperta, clica no botão, ao lado tem uma campana, um sininho, que se você também clicar ali, toda vez que nós postarmos umas videoaulas, que é sempre segundas-feiras, a partir das 14 horas, você será lembrado, tá? E assim você nos prestigia. E próxima semana. Eu vou voltar na próxima semana, então, para falar de uma autora francesa. Eu vou falar de Marguerite Yourcenar. Conhece Marguerite Yourcenar? Já ouviu falar dela? Memórias de Adriano, o seu romance mais importante. Eu volto então para falarmos de Marguerite Yourcenar. Então, segunda-feira, sem falta lá em casa. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, um forte abraço e eu espero na próxima semana. Até lá!